Muito bom dia a todos. Agora os encarnados. Muito bom dia a todos. Bacana. Que Jesus nos abençoe. Nos abençoe, nos abençoe. Hein? Que a gente possa acalmar os nossos corações, ouvir as ondas do mar, né, com esse calorzinho. Hoje está até frio. Ouvir as ondas do mar, o canto da floresta, que a gente possa relaxar, acalmar nosso coração, deixar lá fora tudo aquilo que está batalhando, perturbando nossas mentes e pousar aqui nessa casa de bênção, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para receber cada palavra, cada vibração de amor e de paz que essa reunião traz para nós. Hoje nós temos aqui nosso irmão Francisco Ursino, e ele vai falar sobre educação e as mídias sociais, né? Tema muito importante, porque é hora que muitas vezes a mensagem que está passando nos Facebook da vida, nos Instagram, não é tão boa, tão batalhando tanto na nossa mente para a gente comprar mais, para a gente gastar mais, para a gente acelerar mais. Então isso é muito útil, não só para que a gente cuide de nossos filhos, mas para a gente cuidar de nós mesmos. Façamos nossa prece para rogar o amparo do Cristo, de nossa Mãe Santíssima, da espiritualidade do irmão Miramês e dos nossos anjos guardiões. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como no todo o universo. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas na medida que perdoarmos aqueles que nos ofendem. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre, que assim seja. Com a palavra, meu irmão. Bom dia a todos. É sempre com muita alegria e responsabilidade que a gente vem aqui a essa casa para abordar os temas espíritas, né, sobre a luz do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E rogamos à espiritualidade superior que nos dê inspiração, que nos dê intuição, para que eu possa traduzir as palavras que aqui proferir e elas possam tocar os vossos corações, dando-nos uma diretriz para as nossas tomadas de atitude diante da vida. Porque o nosso tema hoje é educação, e o planeta escola é uma escola. Então vamos abordar aqui dentro de um clima bem tranquilo. Se alguém necessitar fazer alguma pergunta, pode fazê-la. Se quiserem também completar algum raciocínio nosso, também fique à vontade. Aqui nós estamos juntos, somos todos no mesmo patamar, no mesmo nível, na mesma busca, com a mesma bandeira. Então, assim sendo, vamos iniciar o nosso trabalho desta noite. Por que o tema educação e as mídias sociais? É um tema muito oportuno, porque ele nos dá a possibilidade de refletirmos sobre o mundo atual que estamos vivendo. Nesta corrida vertiginosa da tecnologia, nos trazendo elementos indispensáveis para as nossas vidas modernas. E as mídias, elas pautam todos os tipos de conteúdo. E aí, nós devemos ficar atentos. Porque vem coisas boas, vem coisas ruins. E o mundo, com o advento da tecnologia acelerada, nessa corrida vertiginosa, o mundo está acelerado. O mundo, quando eu quero dizer, as pessoas. Nós queremos tudo para ontem.
O imediatismo, já vem até de mídia, né? O imediatismo, assim, que a gente parece não compreender. A ansiedade, as pessoas com desespero para conseguir as coisas para ontem. O que é isso? É justamente a interferência desse mundo corrido. Você conversa com um jovem e se você demora um pouquinho ali para solucionar um problema com ele, ele já sai, ele não aguenta esperar, ele não tem paciência. Por quê? Porque ele está acostumado a teclar no computador, no seu celular, no seu smartphone, uma tecla e já tem a resposta para aquilo que ele está buscando. E nem sempre aquela resposta que ele encontra é a mais adequada. É a mais propícia, é aquela que coaduna com aquele momento, ainda que seja verdadeira. Mas é uma verdade que é inoportuna, porque não é a hora de você buscar aquela verdade naquele momento. E a mídia, ela te dá isso, com muita eficácia. Então é por isso que hoje nós vamos refletir sobre o tema educação. Tem alguns tópicos que nós vamos refletir aqui, referente ao tema que nós vamos desenvolver. Ali vocês não vão, talvez, enxergar direitinho, porque a nossa transparência... primeiro, o nosso slide é pequeno, né? O nosso projetor é muito... assim, não é de grande tecnologia, mas eu vou ler ali para vocês o que está escrito. Antes de mais nada, vamos refletir sobre alguns tópicos sobre educação. Conceito de educação, nós vamos ver logo na frente. Eu me considero uma pessoa educada? Jesus, o maior educador da terra, será que eu estou lendo nas cartilhas dos ensinamentos do Cristo para pautar a minha vida dentro de um critério de adestramento mais eficaz? Ou estou volvendo a minha atenção para os conceitos de educação, da educação formal, da educação acadêmica, do banco da escola, que forma somente a intelectualidade? A pedagogia de Jesus, qual foi a pedagogia dele, a didática dele para nos ensinar? Foi toda ela pautada no amor e na caridade. E ele usou vários recursos para nos ensinar. Olha o recurso das parábolas. As parábolas são histórias que ele contava referente a um ambiente que, naquela época, eles viviam, para passar uma mensagem indispensável de ser dita, de ser ensinada. Então, Jesus, não precisa dizer, é até redundância ou até inócuo dizer, o maior pedagogo de todos os tempos. A palavra esclarece, o exemplo edifica. Educar não é só encher a cabeça das pessoas de conteúdos teóricos, é preciso dar o exemplo. Educar para quê? Qual a finalidade de educar? Formar, informar, amparar, direcionar, conduzir e libertar. O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Está lá em Oséias, lá na Bíblia, no Antigo Testamento. Meu povo pereceu por falta de conhecimento. A ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. Nós temos a ideia do mundo de acordo com a nossa capacidade de interpretar esse quadro que a gente chama de mundo. Na medida em que nós vamos agregando elementos capazes de nos dar uma diretriz, de nos dar um caminho para compreender o mundo, nós vamos melhorando a nossa performance, tanto espiritual como material. Lá na Bíblia diz, lá na Gênesis, crescei e multiplicai, e enchei a terra. Mas não é crescer e multiplicar tão somente de produzir corpos para que os espíritos reencarnem e possam cumprir as suas missões aqui na terra, mas é também crescer em virtude, crescer em
entendimento, e o entendimento tem dois conceitos: o entendimento de entender as ciências e do entendimento de uma pessoa para com a outra. No momento em que eu me sentir ali, vamos supor que eu tenha algo contra alguém, eu tenho que buscar um entendimento com ele. Jesus disse, antes de depositar as suas oferendas no gasofilaço, lá no altar, e lembrar que tem algo contra o teu pai, contra o teu irmão, procure-o enquanto é antes e concilia com ele. Bom, o Kardec nos diz assim: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Sempre da educação, sempre da instrução, dentro de uma conotação mais abrangente, né? De uma educação holística, do holos, do todo, em todos os aspectos. Educai as crianças para não punir os homens. Dissipar as trevas da ignorância. Sempre que eu deparar com algo que eu não conheço e que eu tenho necessidade de aprender, porque é necessário para a minha vida, eu tenho que buscar compreender aquilo. Não que eu tenha que estudar até ser um doutor naquela área, mas não. Buscar compreender, pelo menos, do que se trata. Para que eu me situe na sociedade em que vivo e todas essas premissas que vêm de toda a ordem científica, religiosa, filosófica, eu possa pelo menos compreender de que se trata. É importante. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O que é isso? O discípulo está pronto quando? Quando ele busca, quando ele tem vontade de buscar o conhecimento, de buscar o entendimento, de dissipar as trevas da sua ignorância, ele busca o mestre. E o mestre aparece. Porque o mestre não pode aparecer para um discípulo que não tem a capacidade de compreender ainda. Ele precisa estar preparado. Ele precisa estar com as portas e janelas abertas da sua alma, do seu coração e da sua mente, para que possa entrar os eflúvios divinos da sabedoria, do conhecimento. Ele precisa buscar a intelectualidade, adestrando no amor, para que ele possa atingir a sabedoria, que é uma coisa muito mais ampla. Sabedoria é muito mais profunda, muito mais ampla do que nós possamos imaginar o que é a sabedoria. Quem não sabe é como quem não vê. É somente uns tópicos para nós refrescarmos a nossa memória. Lá na frente tem um quadro, um slide sobre o que eu vou ler agora. Preste bem atenção, é para nós refletirmos no momento que então vivemos político e religioso, econômico, no contexto que nós estamos vivendo hoje, dentro dessa parafernália de coisas que nos vem à mente, tá certo? Que nos ocorre no dia a dia e que às vezes tenta nos persuadir, e que é bom que nós reflitamos. Aqui não está bem dentro de um contexto espírita, mas é um conceito que nos alerta. Um povo que aceita passivamente a corrupção e os corruptos não merece a liberdade, merece a escravidão. Um país cujas leis são lenientes e beneficiam bandidos não tem vocação para a liberdade. Se o povo é escravo por natureza, um povo cujas instituições públicas e privadas estão, em boa parte, corrompidas, não tem futuro, não tem passado, não tem presente. Isso foi um pensador anônimo que escreveu, mas eu vou dar o nome dele. Maquiavel. É o Nicolau Maquiavel. Então, todos esses passados, todo o passado que está agregando algum conhecimento para nós, ele é importante na nossa vida no dia a dia. E a doutrina espírita, ela é dinâmica. Ela tem que agregar elementos do nosso presente para nos impulsionar na busca daquilo que nós queremos e consolide dentro de nós uma fé inabalável. Fé inabalável é aquela que pode encarar a razão frente a frente em todos os tempos do universo. Quem disse?
Kardec. Exatamente. Então é justamente o que ele está dizendo. E aqui é um alerta para que nós não aceitamos essas imposições. Sim, é claro que não aceitar é compreender o que está acontecendo, para nós agirmos de maneira pacífica, ordeira, tá certo? Com espírito de justiça, de ética e de caridade e amor no contexto que estamos vivendo. Não é para rebelar contra ninguém, absolutamente. Ele está dizendo que um povo não pode aceitar pacificamente. Bom, eu coloquei esse quadro aqui de propósito. O pai e a mãe passeando com o filhinho, de mãos dadas. E o pai responde para o filho: filhão, isso só acontece em filmes. Ele fez alguma pergunta. E o pai responde: filho, isso só acontece em filmes. A mãe responde: bobagem, querido, isso é coisa de novela. Não, na internet, diz o menino, não, na internet dizem que estamos sendo manipulados. É verdade? Que estamos sendo vigiados. Olha, isso aqui é para refletir. Tem um fundo de verdade muito grande no que estamos falando, da educação e as mídias sociais. Caminhemos. Eu gosto sempre de trazer, como você já tem visto, o conceito, o sinônimo, a etimologia, a origem da palavra, para que a gente possa situar dentro do contexto com mais propriedade e com mais proveito, extraindo o espírito da letra, como os palestrantes espíritas gostam de dizer, né? E os nossos amigos da espiritualidade também dizem: vocês precisam extrair o espírito da letra. A letra morta não diz nada. Então vamos lá. Etimologia da palavra educar. Educar do latim. Educare, conduzir, para fora. Preparar pessoas para o mundo, ou seja, conduzi-las para fora de si mesmas, apontando as diferenças que existem vivendo em sociedade. É eu compreender esse mundo multifacetário que eu vivo, compreendendo as diferenças, os níveis, tanto de compreensão, tanto de cultura, como de espírito, né? Respeitando os pobres de espírito, como diz Jesus, acolhendo os ignorantes, compreendendo-os e perdoando-os, porque perdoai-os, ó Pai, porque eles não sabem o que fazem. É mais ou menos por aí. Seguimos. E o conceito de mídia? Já que estamos falando de educação e mídia, o que é mídia? Mídia consiste no conjunto dos diversos meios de comunicação com finalidade de transmitir informação e conteúdos variados. O universo mediático abrange uma série de diferentes plataformas que agem como meios para disseminar as informações, como os jornais, revistas, televisão, rádio e os outros meios que nós temos na internet hoje, como diz o nosso irmão Edmar. O Facebook, o Instagram e outros mais aí que eu acho que eu nem saberia enumerar aqui agora, tantos que são. E todos eles nos chamando, todos eles: venha meu filho, compre um sapato novo, o seu é novo, mas não é igual a esse. Compre um perfume melhor, porque a fragrância é francesa. Não é? Compre um carro novo, porque esse tem uma nova tecnologia. E esses apelos, eles acabam apreendendo as pessoas que não têm um discernimento muito grande. As pessoas que não são austeras, que são gastadoras compulsivas, e elas vão gastar cada vez mais, e vão se arruinando. E sempre enchendo os bolsos daqueles que pretendem vender os seus produtos. Olha aí, olha os bichinhos. Os falsos profetas na era da internet, será que existem? Jesus disse que no final dos tempos viriam falsos cristos e falsos profetas, não falou? E hoje, quais são os falsos cristos e falsos profetas? Está na mídia. Nós encontramos falsos professores doutrinando alunos dentro das escolas sem eles mesmos perceberem para
para qual caminho eles estão sendo levados, crianças inocentes e jovens, até nas faculdades, doutrinados para uma ideologia, um propósito de governo mundial. Pensem nisso. Ora, mas por que aqui no Centro Espírita estão falando disso? Ora, aqui não é o lugar de nós aprendermos e nós nos instruirmos? Aqui a gente não vai falar só de coisas do Espírito. Sim, do Espírito desencarnado e do encarnado também, que somos nós. Então, a doutrina espírita, ela tem que abrir, como abre aqui o Centro Miramês, para essas questões, para essas palestras que nos edificam no dia a dia, na compreensão dos elementos que estão ocorrendo no mundo, e nós não estamos ainda compreendendo o que está acontecendo. E nos ajuda a tomar decisões, nos ajuda a afirmar o nosso propósito de sermos pessoas cada vez mais indulgentes, caridosas, com certeza. Então aqui nós temos todas essas mídias aí. Lá atrás eu já disse, né? No Oséias 4:6, meu povo perece por falta de conhecimento. Aí vem Jesus, sede-vos, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. O que Jesus está pedindo? Para que nós nos adestremos, que nós nos aculturemos, não na cultura geral, na cultura antropológica do dia a dia, não na cultura do banco tão somente das escolas, mas da cultura do saber em todas as direções, da educação holística de base, do holos, do todo. Educar em todos os sentidos. No comer, no beber, no vestir, no olhar, no ler, no ver, em tudo. No ouvir, uma boa música. O que está rolando hoje nas músicas aí hoje, que nos arrepia os cabelos? Isso é educação. Isso é cultura também. O papel da educação... Falando assim, o que é pior, que esses meninos já vêm desde pequenininhos escutando essas músicas. Quando eles chegam assim numa fase maiorzinha, eles não têm nem condições de discernir o bom do ruim. Eles não têm mais condições, porque já acostumou tanto os ouvidos com isso, que isso já parece natural. Porque a gente ouviu uma música, né, desse tipo que está aí, isso assusta, isso fere os nossos ouvidos, porque a gente não teve essa cultura. Mas para esses meninos que já vêm desde pequenininho ouvindo isso parece para eles bem natural e é isso mesmo. Então, ela está falando aqui da naturalidade das coisas que nos parecem que não são muito adequadas com a cultura, com a ética e com a moral. Por quê? Porque a pessoa cria naquele ambiente, educando o ouvido dele a ouvir aquelas músicas, aquela mensagem, para ele aquilo é natural. É por isso que lá na frente nós vamos ver um slide onde Emmanuel diz que a criança, até os 7 anos, o corpo físico está adaptando ao espírito. E nessa interface do espírito encarnado, o corpo está adaptando ao espírito. E é um meio propício para receber as emanações, os ensinamentos, as influências do meio que ele está vivendo, tanto para o bem como para o mal. E não é só a criança. Ali é a base. Dali para frente, para a adolescência, ele já tem uma base. Então, ele vai crescer dentro daquelas bases que ele recebeu para a sua educação. O papel da educação o papel da educação espírita em nossas vidas. A educação espírita, ela é uma doutrina aglutinadora dos 3 elementos que regem a vida do homem, dos pilares do nosso crescimento, da nossa evolução, do desenvolvimento do homem, ciência, filosofia e religião. Então, nela nós temos ali todos os preceitos capazes de nos direcionar para a vida, tanto do ponto de vista das ciências materiais, como das ciências espirituais, como das filosofias, que é a disciplina que nos faz perguntar, a filosofia, quem sou, onde estou e para onde vou.
E a doutrina espírita nos dá esse rumo, nos dá essa seta. E ciência, ela fala desde a gênese, da formação dos mundos. Não é isso? E do desenvolvimento dos seres. Então, dentro desse sentido da doutrina espírita, trazer para nós todos esses elementos, ela é uma ciência, sim, educadora. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, e que busca, encontra, e aquele que bate, a porta vos abrirá. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí Jesus consolidou tudo. O que é bater na porta? Eu tenho sede de conhecimento, eu bato a porta do livro, da academia, do mestre e peço a ele informação. Eu bato na porta do centro espírita e peço orientação para as minhas questões espirituais. Eu bato na porta da escola da educação convencional e vou pedir ali para que eu possa me educar, aprender a escrever e a ler. Eu bato na porta da igreja e vou buscar ali a hóstia do divino mestre Jesus, a hóstia do saber, do entender, do corpo do Cristo, da divina sabedoria, da sua divina luz. É isso eu bater, isso eu buscar, e acha. Porque qual o pai cujo filho pede um pão, dê uma pedra, cujo filho pede um peixe, dê uma serpente? Já falei lá atrás, né? Kardec nos instigou, nos estimulou. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Olha a educação aí de novo. Poderíamos perguntar, onde se inicia a educação? Aí a resposta seria: todos os hábitos, costumes, cultura e sociedade se inicia na educação, de forma holística, nas instituições sociais, familiares e de ensino. É o que eu acabei de falar antes. A educação você busca em todas as vertentes do conhecimento humano, onde possa nos dar uma luz, nos ensine, nos esclarece. Dissipe as trevas da nossa ignorância. Educação holística, o que seria? É que eu falei antes, que é na educação holística que nós vamos encontrar os elementos necessários para que nós possamos dissipar, né, da nossa estrutura psicobiofísica esses elementos degradantes, dos defeitos, dos vícios, e os vícios de toda a ordem. Os vícios se combatem com a educação. E para ter educação é preciso ter vontade de rasgar essas trevas. Esses espinhos que medram nas furnas da nossa alma, que nos espetam, que nos afinetam, e que nós às vezes rodamos de um lado, rodamos do outro, viramos para um lado, viramos para o outro, e sentimos espetados esses espinhos da nossa ignorância e não procuramos eliminá-los da nossa vida, do nosso conteúdo espiritual, que muitas vezes trazemos de outras vidas, que está gravado lá na memória espiritual, no nosso perispírito, os nossos pendores para o bem e para o mal. Então o pendor para o mal fala mais alto. Por que fala mais alto? Porque lá está mais patente, tem mais elementos do mal gravado em mim, que eu adquiri, que eu gravei na minha memória espiritual, do que elementos para o bem. Então é hora de eu acordar, de eu despertar, de ser um zumbi andando pela margem da estrada. Tenho que despertar, contemplar o horizonte, buscar no arcano universal das correntes do bem a luz divina que vai me alimentar e me orientar na minha caminhada. Opa, acho que eu fiz errado aqui. Educação holística. Esse conceito vem se crescendo nas instituições de ensino.
Suas características demonstram eficácia na educação de forma mais profunda, explorando todas as esferas de conhecimento, buscando o homem integral. Essa educação holística é o que eu acabei de falar antes. É a educação do homem no todo, colocando o homem dentro de um contexto dele todo, de toda a sua estrutura espiritual, né, e material. Dando a ele o conhecimento de si mesmo. Mas para isso ele precisa bater na porta. É preciso ele buscar, para que ele possa achar. Se ele ficar inerte, ele não vai achar nada, não vai encontrar nada. Pedra que não rola, cria limbo. E nós vamos falar mais na frente aí sobre a insidiosa irradiação eletromagnética no complexo humano, que é o uso dos aparelhos celulares, não tão somente no físico, como também na nossa mente. Doutrinação, é que nós falamos aí numa abordagem bem rápida. Doutrinação, as mídias sociais, TV e computador. Doutrinação consiste em um processo de incutir ideias, atitudes, estratégias cognitivas, usando uma metodologia para preparar pessoas. Difere da educação convencional, pelo fato de que se espera que a pessoa analise criticamente a doutrina que lhe está sendo ensinada. Quer dizer, o doutrinador, ele incute na cabeça daquele que ele quer preparar a mente daquela pessoa para um determinado objetivo, para buscar ali acessar na mente dele, gravar na mente dele, elementos que vai levá-lo a compreender aquilo que ele quer, a sua vontade, em busca de uma ideologia. Em busca... Aí nós temos várias ideologias, nós temos grupos aí terroristas, que eles pegam as crianças, doutrina para agir daquela forma no grupo terrorista, em nome de uma causa falsa, mentirosa, que não existe, toda ela contra os princípios da humanidade, humanos, do amor, da caridade. Nós temos doutrinas políticas, doutrinas científicas, tem, sim, religiosas, e vai por aí. Nós lembramos até de determinado tempo atrás aí, um tal de reverendo Moon, que toda a turma dele suicidou junto com ele, em obediência às suas ideologias. Então, precisamos ficar alertas para esse chamamento. Doutrinação. Cuidado. Temos que ter muito cuidado com isso hoje no mundo. Porque o mundo polarizou, o mundo dividiu em correntes de interesses outros. E tem grupos maiores que coordenam tudo isso. E esses grupos maiores, eles têm capacidade financeira e intelectual para poder dominar as pessoas, dominar o mundo. Então, entenderam, né? A educação convencional, não. O aluno questiona, ele pergunta. Isso eu não concordo, professor, ainda que ele esteja errado. Aí, aquele professor vai dizer, não, meu filho, é assim, assim, assim. Aí convence a ele do certo. A doutrinação, não. Ele põe na cabeça dele e ele vai aceitar de qualquer forma. Entendeu? Usando vários métodos de persuasão. Tá certo? Para poder ali conseguir o seu objetivo. Nós já falamos, né? Educação através do culto cristão no lar. É educação integral, visando desenvolver os sujeitos em todas as suas dimensões, intelectual, física, espiritual, emocional, social e cultural. Claro, o culto evangélico em casa é isso. Porque no momento em que você abre as portas do seu lar para receber os eflúvios divinos das mentes do bem, a sua casa se harmoniza. O seu lar se torna ali uma fonte de recepção e emissão de tudo quanto é bom e próspero, com toda certeza. Porque você está ali naquele momento afinado com as correntes do bem. Então, a intuição de coisas boas, entendeu? Os insights para buscar caminhos novos, vêm, sim, na sua mente, através da intuição. Com toda certeza. É uma fonte ali que se torna inesgotável de luz.
e energia positiva. A sua casa forma como que um cinturão de forças magnéticas positivas, impedindo qualquer interferência do mundo das trevas, dos espíritos, das catervas, daqueles que trabalham com o mal. Ele não vai achar guarida, ele não tem ali entrada, ele nem chega a aproximar. Daí a importância do culto evangélico no lar em todas as dimensões. Eu não digo o culto cristão, evangélico, espírita, tão somente. O culto, seja qualquer religião, abre o evangelho de Jesus dentro da sua capacidade de compreender e entender e aceitar, porque tem que aceitar, né? Porque eu só agrego uma religião, uma doutrina, quando eu a aceito nos seus princípios fundamentais como elementos que vai edificar a minha vida, que vai me ajudar, que vai me elevar. Sem, contudo, eu tenho uma fé cega, burra, uma fé raciocinada. O porquê das coisas. Aqui. Essa árvore aqui está simbolizando o seguinte. É que é inútil você escorar uma árvore velha que já entortou. É como se você querer mudar a opinião de alguém. Você querer educar alguém dentro de um princípio ao qual ele já não tem mais capacidade de agregar elementos, porque ele já está viciado. A árvore velha já entortou para cá, ó, e o caule dela não volta mais. A árvore nova... E a árvore nova não quer dizer a árvore tão somente, a pessoa jovem, não. É aquela que está com a mente aberta. O homem novo é a que tem a mente aberta para receber os ensinamentos. Não é isso, Admar? Esse é o homem jovem, é o homem novo. Esse aqui eu já li, né? Que é sobre a questão da... Agora que eu falei e prometi, foi essa lâmina. Os smartphones reduzem a nossa capacidade cerebral. A Universidade de Mackenzie School of Business, da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, fez teste com 800 alunos, com 800 pessoas, e comprovaram que os smartphones prejudicam o poder de raciocínio. Basta a presença do aparelho. Eu trouxe isso porque, já que nós estamos falando de mídia, vamos falar do meio que agrega a mídia, né? Vamos falar do hardware, que é o smartphone, ou o computador, e dos programas, e da insidiosa irradiação eletromagnética no complexo humano. O que eles constataram? Eles fizeram experiência com 800 alunos assim. Colocou numa sala 30 alunos, e em cada carteira colocou um celular ali ligado. E deu um teste de matemática para cada um fazer. Um teste bastante, assim, imbricado, que necessitava de muito raciocínio. Na outra sala fizeram pela mesma forma, mas porém deixou o celular um pouco afastado, uns 5 metros afastado. Na outra sala, eles colocaram o celular desligado, perto, mas porém desligado. Na outra sala, eles colocaram os alunos sem celular, colocou o celular na outra sala. E ligou na cabeça deles eletrodos através da ressonância magnética. Final do teste, surpreendente. Aqueles que tiveram o celular ligado perto deles tiveram um resultado pífio nos seus testes, todos, indistintamente. Os da outra sala, que o celular está um pouco afastado, tiveram um resultado menos pífio. E os que tiveram o seu celular ligado fora da sala tiveram um resultado bem regular, mas ainda assim tiveram interferência das ondas eletromagnéticas dos celulares no seu raciocínio, na sua cabeça, tá certo? Na sua capacidade cognitiva. Eu trouxe só para a gente refletir. A educação e o culto no lar, nós já falamos. Quando eu falei com vocês da criança, está aqui
o que Emmanuel nos chama a atenção sobre as crianças. O espírito da criança, com 7 anos de idade, até os 7 anos de idade, nessa fase, entre o espírito e a matéria, ele encontra-se em fase de adaptação. Quando a matéria orgânica é extremamente suscetível às influências exteriores, a fim de consolidar os princípios renovadores. Quer dizer, naquele momento que a criança está propensa a receber toda essa influência do meio que ela está vivendo, de tudo aquilo que lhe é passado, que lhe é falado, tudo aquilo que ela ouve, tudo aquilo que ela sente. É nesse momento. E por falar em sentir, quando uma criança senta em frente a uma televisão, ela não tem os seus sentimentos fidedignos. Ela tem simplesmente o reflexo daquilo que está passando para ela dentro da sua capacidade de entendimento e de sentimento. Não é ela que está ali pensando. Quem está pensando por ela é a televisão. Quem está pensando por ela é o smartphone. Então ela fica como que bitolada. Olha, gente, se tiver alguém na área de neurociência, aí, ou mesmo da área de neurologia, ou da área da psicologia, da psiquiatria, pode nos ajudar aqui, quanto a essa questão que está sendo muito debatida hoje. Nas universidades do mundo inteiro, eles estão trabalhando essa insidiosa irradiação eletromagnética no complexo humano. É bonito, né? Insidiosa irradiação eletromagnética no complexo humano, na nossa mente. A criança não é um adulto miniaturizado, nenhuma cera plástica facilmente moldável. É um espírito em recomeço de jornada, esquecido das realizações positivas e negativas que traz das vidas pretéritas. O que está dizendo ali? No momento que nós nascemos, é selada a nossa tela búdica, como diz os indianos, a tela que revela o nosso passado. Essa tela é selada, não tem mais ali nenhuma imagem. Nós nascemos, por assim dizer, simples e ignorantes, lá quando fomos criados, da mesma forma. E a partir dali nós vamos recebendo os impulsos, os estímulos, e nossa vida é feita de estímulos. E quando nós vamos sendo estimulados, nós vamos buscando aquilo que nos interessa, através do estímulo. Se eu não tenho interesse de saber o que é uma cadeira, eu não vou estudar sobre a cadeira, para quê? Eu tenho que ter um objetivo. Eu tenho que ter uma razão para eu buscar aquilo. E por falar em estímulos, gatilhos, estímulos, vocês já ouviram falar, para falar em gatilho, vocês já ouviram falar já ouviram falar da origem da doença depressão? Onde que ela está? Onde que ela começa? A doença depressão, a medicina ortodoxa convencional não tem por assim dizer, como é que eu diria, não tem o diagnóstico da doença, depressão. Porque ela não está na vida presente. Se tiver alguém da área de medicina, pode me interpelar. Eu não tenho autoridade para falar na área da medicina, não, mas eu estou falando dentro do que ensina Joana de Ângelo nos livros dela, né, que são 16 livros, né, Psicologia Profunda. Né? Então, o que ocorre? A depressão, ela vem de vidas passadas. E basta o gatinho da pessoa morrer e ela entra em depressão. É um gatilho. Disparou o gatilho. Morreu o passarinho, ela entra em depressão. A depressão já estava lá. Ela só manifestou. Ela só somatizou no corpo físico. Quando nós falamos da internet e dos meios de comunicação, existe aí no mundo uma facilidade muito grande das pessoas acessarem os conteúdos científico, religioso, tudo na internet. E aqueles também que são pornográficos. A pornografia é um mal da humanidade hoje. Não sou eu que estou dizendo. São os psiquiatras que trabalham nos consultórios atendendo jovens e até adultos,
que estão viciados nessa questão e que bloqueia toda a nossa capacidade de raciocínio e do nosso autodomínio, tornando-se uma pessoa irritadiça, uma pessoa sem propósito. Não, eu queria voltar no caso da depressão. Tá, pode voltar? Pode, claro. Então, ela diz que a doutrina nos diz, a Joana de Anjos, categoricamente, a depressão é uma doença espiritual, que ela nos persegue não, né? Que ela nos acompanha por anos a fio, vidas a fio. Enquanto nós não erradicarmos do conteúdo lá dos nossos males, né, que está naquilo que eu falei na memória espiritual, gravado, quando você não corrigir, você vai ter o problema da depressão, que é uma tristeza profunda, ou a depressão bipolar, aquela que no momento você está irradiante, esfuziante, daí a pouco você está triste, macambuza, sorumbática, caída, não é assim? E a medicina convencional, ela cuida dos efeitos, não cuida da causa, porque não sabe. E não tem como saber, pois está lá, está escondida nas dobras do tempo, nos recônditos da alma, que ela vem trazendo de vidas a fio. Ah, isso. Então, aqui, quando fala que a criança esqueceu as vidas pretéritas e futuras, que as suas impressões negativas e positivas do passado. E se a indulgência é Deus, a benevolência de Deus, diz assim: vai, minha filha, reencarna na Terra e esquece tudo que você fez. Começa tudo de novo, passa uma borracha. Aqui vamos entrar no Livro dos Espíritos, na marcha do progresso. O progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual. Por que intelectual? Intelectual tem uma conotação com a questão da educação. Aí a resposta é: o progresso moral acompanha o progresso intelectual? Aí vem a resposta: decorre deste. Quer dizer, o progresso moral, ele decorre do progresso. Atrapalhei tudo. É o contrário. Decorre deste, mas sempre segue imediatamente. Quer dizer, o progresso moral decorre do progresso intelectual. Por quê? Olha, vamos refletir. Se eu aprendo, se eu compreendo, se eu já tenho o conceito de determinada coisa, eu tenho uma capacidade de discernimento maior sobre aquilo, de avaliar. Eu vou exercer o meu senso crítico com mais eficácia. Intelectualmente eu já compreendo. Aí eu sei que moralmente aquilo não é certo. Eu vou compreender que, do ponto de vista moral, eu não posso agir daquela forma. A 780A. Como pode o progresso intelectual engendrar o progresso moral? Olha lá, estamos aqui já até respondendo a anterior. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Na medida que eu vou agregando a minha consciência, o meu intelecto, a compreensão das coisas, o entendimento das coisas, a minha responsabilidade aumenta. O meu livre-arbítrio torna-se mais acurado. Eu vou ter liberdade de agir diante de uma situação qualquer com mais propriedade, com mais acerto. E com mais justiça e com mais amor. A inteligência emocional, ela campeia hoje vários setores da vida, principalmente nas empresas, nos negócios, né? A inteligência emocional, para a psicologia, é a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais de outras pessoas. O exemplo é a pessoa que consegue terminar uma tarefa, atingir suas metas, mesmo sentindo-se triste, ansiosa, ao executar o trabalho. A pessoa está ali aborrecida no seu trabalho, no seu emprego, não está satisfeita e tudo, mas ela administra os seus sentimentos e diz: não, eu não posso deixar que as minhas emoções atrapalhem a execução do meu trabalho, porque eu estou sendo pago para isso. Eu tenho que executar, eu tenho que exercer. Na minha casa, estou aborrecida com minha esposa, com meus filhos, e eu não estou legal, mas eu tenho que fazer a minha tarefa. Eu tenho que continuar trabalhando e suprindo as necessidades dos meus subalternos, daqueles que dependem de mim.
A doutrina espírita, ela é uma escola, um manancial de luzes, por quê? Educação com a doutrina espírita. Ela tem a tríplice aliança, como falamos, ciência, filosofia e religião. Combatendo o domínio da opressão, o império do vício, a sombra da mentira, o cativeiro da ignorância. Ensina a alma humana a raciocinar, amar e sentir. Eis aí a doutrina espírita de corpo e alma. Jesus inaugurou a primeira escola, o primeiro ensinamento dele na terra, a escola evangélica, foi quando ele esteve na casa de Pedro e celebrou o culto evangélico. E ele pergunta para Pedro, o que faz o pescador? Pedro respondeu, pega o peixe, limpa, seca e coloca lá na sua prateleira para vender. E o que faz o oleiro? Pega o barro, a argila e molda, e faz as suas esculturas, as suas obras de arte, faz as suas panelas, faz todos os utensílios domésticos que na época usava muito. O que faz o carpinteiro? Lavra a madeira e faz as suas peças, as portas, as janelas, as esculturas e por aí vai. Aí Jesus disse, concluiu, o berço doméstico é a primeira escola, é o templo da alma, legítima exportadora de valores para a vida. A família é a célula máter da sociedade, é ali que é a primeira escola, é ali que é o primeiro momento em que as crianças deparam com a sua educação verdadeira, com a sua educação antropológica, antro-homem, lógica, estudo, tá certo? Estudo do desenvolvimento do homem, antropologicamente falando. A educação é a semente da paz no mundo. Ali faltou o mundo. Educai as crianças e não será preciso punir os homens. Pitágoras. Já falamos antes também. A família é a célula máter da sociedade. Já dizia também o Pitágoras. Educação racional. A razão faz compreender os fatos. O sentimento dá-lhe profundidade e tempero. A razão é a lente de aumento que permite ver os detalhes das coisas, mas o sentimento é que faz ver o colorido. Bonito, né? Poético. Vocês não conseguem ler ali? Quer que eu leia novamente? Deu para ler? Vou ler para o pessoal lá do fundo. Muito embora tenha uma boa vista. A razão faz compreender os fatos. O sentimento dá-lhe profundidade e tempero. A razão é a lente de aumento que permite ver os detalhes das coisas. Mas o sentimento é que lhe dá colorido. Quer dizer, a nobreza de sentimento é que nos eleva o espírito. Mesmo que eu compreenda, mas se eu não tiver um sentimento nobre, o que adianta? Aí vem o Humberto Roden e diz o seguinte, Humberto Roden é um teólogo, era um teólogo, ele dizia o seguinte, o homem educado das ciências, ele pode ser bom ou ruim. O homem educado da sua consciência, este é necessariamente bom e feliz. Menino, já acabou. Vamos fazer então uma reflexão. Não acabou não, eu tenho um outro slide aqui, cadê ele? Mas é para a gente refletir sobre as mídias sociais hoje, nas nossas vidas, né, nos nossos lares, porque eles entram nas nossas casas sem pedir licença. Agora, a licença quem dou sou eu. Ele não pede licença, mas eu que vou dizer, não, com o botãozinho lá da televisão, do celular, e eu vou desligá-lo. Entendeu? Então, o que ocorre? Cabe a mim, então, buscar compreender como é que funciona esse mecanismo de doutrinação no mundo através das mídias, que quer incutir na minha cabeça determinados valores, inverter aquilo que eu aprendi, aquilo que eu fui educado, para poder conseguir um outro objetivo. Então, eu tenho que ficar esperto. Eu tenho que ficar, ter a capacidade. A educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Legal, né? A educação não transforma o mundo.
Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo. Eu não devo esperar nada do mundo. O mundo é que espera de mim. Para finalizar, agora sim. Nascer, viver, morrer e renascer ainda, e progredir sempre. Tal é a lei. Assim diz Kardec. É a meta da nossa vida. E fazendo um pouquinho mais de digressão sobre a questão das mídias nas nossas vidas, e quando nós falávamos dos hábitos, e que um deles é esse da pornografia, que campeia o mundo hoje, que parece que é o valor mais essencial das nossas vidas, é o prazer físico, emocional, a gente esquece que nós somos um espírito, uma estrutura que é muito mais elevada, que tem muito mais conteúdo do que o nosso conteúdo físico. Na verdade, o homem é o espírito. O corpo físico é um veículo, ele é um vaso onde se coloca a planta. Ele é a harpa, onde o músico retira dali os sons. A música é outra coisa. Então, nós somos, o corpo físico é um veículo que nos transporta. E se nós deixarmos de levar pelo reclame, pelo chamamento das mídias hoje, buscando nos colocar num patamar de submissão e de objetos da mídia, nós estamos num caminho que vai nos levar a sofrimento, com toda certeza. Cuidemos de nós mesmos, cuidando dos nossos pensamentos, educando os nossos pensamentos, educando a nossa alimentação. Olha o reclame aí que tem para você consumir produtos de origem animal. Já não era mais para nós consumirmos gênero de origem animal, porque os animais são os nossos irmãos pequeninos. Já foi constatado que o cachorro, o animal, tem alma. Não é uma alma propriamente dita, que foi o tema da palestra que eu fiz aqui, mas é uma alma, um rudimento de uma alma, princípio de alma. É um princípio espiritual que tem neles. Não é à toa que o Leon Denis diz assim, o princípio espiritual dorme no mineral, acorda no vegetal, desperta no animal e desenvolve no animal. Olha aí, então nós temos que respeitar tudo e todos, porque tudo, matéria e espírito, estão na marcha da evolução, rumo a Jesus. Eu agradeço a todos, o nosso horário expirou. Esperamos voltar um dia a mais e que, se alguém tiver alguma pergunta e quiser fazê-la, pode fazê-la. Agora talvez não dê tempo de responder, mas anota e me passa e a gente fará com mais acuidade a resposta. Muito obrigado a todos, tenham um bom dia, que todos possam voltar para casa melhores que aqui entraram. Bom dia. A gente agradece ao senhor Francisco Ursino pelas palavras e vamos agora encerrar, né? Antes de encerrar, temos os nossos recadinhos permanentes, nossos lembretes, né? Lembretes de nossas missões, de nossas realizações. Evangelização. Então, não existe doutrina espírita, nem doutrina nenhuma, se não tiver uma evangelização. Se ela está ligada a Jesus Cristo. Jesus Cristo deixou um evangelho, que é uma carta de seguimento, uma estrada, um caminho, uma verdade e uma vida inteira para nos ensinar a caminhar. Então nós temos evangelização, igual nós todos aqui fomos evangelizados hoje. E vamos passar para outra encarnação, seremos uma contínua evangelização. Até virar anjo, né? Eu não preciso, já virei mesmo. Até virar anjo, a gente vai ter muito que aprender, muito que aprender. E a casa oferece evangelização infantil, pré-mocidade, de bebês, segundas e quartas das 20 horas às 21 horas e aos domingos de 9 às 10 horas. Essa evangelização que eu estou falando aqui é para os nossos filhos, nossos primos, nossos entes, nossos sobrinhos, aqueles que a gente deseja que o caminho deles seja mais sustentável, que eles não se percam na revoada
nos pântanos da vida. Então essa evangelização é para eles e para nós também, que a gente aprende. Nós temos a mocidade, que é só os sábados às 14 horas. A mocidade é para nós moços, né, também, para todos nós. Os estudos. Não se vive uma vida sem aprendizado. E a direção aqui da casa traz o estudo ESD, estudo sistemático da doutrina espírita. É uma formulação, uma formulação da União Espírita Mineira, da Federação Espírita, que nos dirige, que nos ensina a colocar em prática na nossa vida esses ensinamentos do Evangelho de Jesus. Era muito importante. Nós temos o Evangelho. A UESD é sábado às 17 horas. Evangelho e Livro dos Espíritos e Obras de André Luiz, às sextas-feiras, 19 horas. Nós estamos construindo um coral. E esse coral precisa de vozes. Precisa de canarinhos, né? Maritacas também. Enfim, aí existe um convite para o coral. Nós estamos convidando a todos, não precisa saber cantar, nós vamos aprender lá. Quem quer melhorar a voz, quem quer... Coral é uma terapia, cantar é uma terapia. Então existe o convite aqui, todo sábado às 16 horas, não precisa ser cantor, está sistematizando aqui, entendeu? Isso aqui é uma terapia, viu? Quem puder, nesse horário, as portas estão abertas. Só falar com o senhor Mendes ali. Promoção da livraria, né? Mês de maio e junho, desconto de até 20% nos livros novos e usados. Nossa festa junina, o Arraiá da FEIME, né? É outra terapia. É uma confraternização onde a gente vai estar mais relaxado, conversando. Aqui a gente não tem recurso de conversar um com o outro, conhecer a realidade um do outro. Lá não, nós vamos conversar, nós vamos abraçar, nós vamos viver toda essa festa, né? Essa festa que nós chamamos de Arraiá da FEIME, que será dia 15/6/2024, das 16 às 20 horas, aqui na casa, tá? Vai ter comidas típicas, danças, brincadeiras e muita diversão. Existe um cartaz ali que todos podem ver. Agora, uma coisa importante, atendimento fraterno, eu sempre venho falando aqui, é aquele acolhimento que a gente recebe, aquele abraço de luz que a gente recebe. E a casa disponibiliza segundas e quartas, às 19 horas, é só dar o nome na recepção e aguardar. Nos domingos, às 9 horas, dar o nome na recepção e aguardar. E às quartas-feiras, nós temos orientação espiritual, né? É só chegar até às 19 horas, dar o nome na recepção e aguardar ser chamado, aguardar a orientação. Esses são nossos recadinhos permanentes. E no mais, é só agradecer essa oportunidade que a gente teve e que essa vibração de amor e de paz continue caminhando nos nossos passos, a todos os cantinhos que a gente for. Que a gente não... Ele falou do mecanismo da ionização do ambiente através da irradiação das forças magnéticas, né? Que atuam. Todos nós somos elétricos, todos nós somos magnéticos. Então, que esse magnetismo que a gente está recebendo hoje aqui seja carregado para todo canto e distribuído, multiplicado. Então, vamos pedir à nossa Mãe Santíssima que mantenha essa vibração em nossos corações e em nossas mentes.
e que possamos levar isso adiante, multiplicar as bênçãos que nós recebemos aqui. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco e bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa caminhada, que assim seja. Uma boa semana para todos, muita paz, que Jesus os abençoe.